Então, André, o que seriam esses benefícios? Quer dizer, uma outra coisa que se fala, que está um pouco em torno desses mitos, é a questão da insegurança jurídica, de que é preciso alterar o Código Florestal para ter segurança jurídica. Porém, pela formulação da proposta de código que está tramitando, a gente vê que essa nova lei não vai trazer essa segurança jurídica. Então, queria ouvir de você, o que efetivamente traria segurança jurídica e o que efetivamente esse código deveria trazer para reconhecer os esforços de quem conservou e estimular quem deve conservar mais? Eu acho, Adriana, que esse tema é um tema complexo, tão complexo quanto relevante. Veja bem, nós carecemos de ações concretas de incentivos econômicos para a conservação ambiental no Brasil. O que nós temos são algumas experiências, né, que começam a sair do plano, digamos, piloto. Quer dizer, nós temos um fundo Amazônia que tem lá cento e poucos milhões de dólares, temos um fundo Clima que tem um desafio enorme agora de conseguir, de fato, fazer com que o recurso chegue e seja utilizado para a finalidade que foi criado, com recursos da ordem de 200 milhões de reais. Né? Nós temos agora aí o Bolsa Verde, que também vai destinar alguns poucos milhões de reais para algumas poucas milhares de famílias de agricultores familiares e populações tradicionais que enfim, estão no âmbito do programa Brasil Sem Miséria. Né? Mas nós não temos nada de concreto e substancial na escala que o Brasil precisa para, de fato, fazer frente a esse desafio que é, né, se colocar, se manter, se consolidar como uma grande potência, o G1 da biodiversidade, como costumam dizer, né, e um dos países mais, digamos, responsáveis do ponto de vista, né, das emissões de gases de efeito estufa, que é como o Brasil quer se colocar. Né. Então eu acho que, primeiro, nós precisamos de fato, e isso precisa ser trabalhado junto com o próprio setor agropecuário, né? Nós precisamos de fato desenvolver um mecanismo concreto que faça com que aquele que cumpriu a lei, principalmente e em primeiro lugar, né, possa ter algum tipo de benefício real, né, econômico, né, para que ele continue incentivado a prestar esse serviço ambiental para o país e para o planeta. Né? Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós precisamos desenvolver algum mecanismo que facilite a vida daqueles que querem se regularizar. Né? Aqueles que de fato estão dispostos a inverter a lógica da predação para um movimento de recomposição, recuperação e adequação. Né? Isso é fundamental. E precisamos fortalecer muito a governança, os instrumentos de comando e controle para aqueles que não estão dispostos a aderir a um novo modelo. Porque o que a gente costuma dizer é o seguinte: não, comando e controle não funciona. A verdade é que comando e controle não existe. Porque a gente tem alguma coisa na lei, os estados não estão aparelhados para implementá-la e acabam usando esse argumento para dizer que então a lei não funciona, não precisamos dessa lei. Né? Então eu acho que tem esses três movimentos. Uma oportunidade importante que precisa ser bem desenvolvida é que o Brasil saiu na frente, considerando os países em desenvolvimento, e estabeleceu uma meta de redução de emissões de gases de efeito estufa, uma meta razoavelmente ousada, né, e definiu na sua Lei de Política Nacional de Clima que o Brasil terá um mercado brasileiro de redução de emissões. Né, e, portanto, isso gera uma dinâmica, pode gerar uma dinâmica interna entre os diferentes setores que são os maiores emissores de gases de efeito estufa, no sentido de se criar um mercado interno de carbono que pode significar a inversão de recursos de alguns setores que hoje emitem mais, né, para, por exemplo, a redução de desmatamento ou para a recomposição florestal. Esse é um mecanismo que o Brasil tem condição de trabalhar, até porque a lei já prevê que haverá um mercado brasileiro de carbono. Então, como fazê-lo? Quem vai fazer? Quais são as condições? Nós já temos isso previsto em lei, a criação desse mercado, precisamos trabalhar essa hipótese. Estou falando de um mercado brasileiro, internamente a gente resolver, né, a conta de redução das suas emissões. Agora, outros mecanismos nem tão, digamos, inovadores, mas que já vêm sendo usados para vários setores, poderiam ser estabelecidos. Eu fiz um levantamento preliminar e lá no IPAM nós estamos desenvolvendo um estudo de fundo, né, a respeito dos incentivos fiscais que o Brasil dá para uma série de atividades altamente intensivas em emissão de carbono e em poluição. Né.
o Brasil concedeu, isso chama-se gastos tributários, né, que são, na verdade, renúncia fiscal. Só no ano de 2009, mais de 100 bilhões de reais de renúncia fiscal para uma série de atividades econômicas e industriais, e nenhuma delas diretamente comprometidas ou concretamente comprometidas com um novo modelo, o modelo verde, a economia verde, né? A gente tem um recurso substancial de isenções fiscais para maquinários que tem a ver com a implementação de obras do PAC, por exemplo, que ao contrário de reduzir emissões, né, pode em boa medida incentivar aumento de poluição, de desmatamento e de emissões de gás de efeito estufa, né. Só de PIS e COFINS, no mesmo ano de 2009, o Brasil concedeu a isenção da ordem de 30 bilhões de reais para uma série de atividades industriais. Claro que isso tem a ver com a política industrial, isso tem a ver com a geração de emprego e renda, mas o componente ambiental, o componente implementação da legislação ambiental e da legislação florestal pode ser um elemento chave a determinar que uma parte dessa renúncia fiscal possa ser orientada para os novos modelos de atividade econômica que sejam voltados para a recomposição florestal, para a atividade florestal sustentável, para a conservação ambiental, para o oferecimento de serviços ambientais, como os corredores ecológicos, como a manutenção de reservas legais, como a criação de reservas particulares do patrimônio natural e assim sucessivamente. Então, na verdade, nós precisamos começar a sair do nosso gueto e discutir Código Florestal e a entrar no eixo central do desenvolvimento, né, nos ambientes onde se discute de fato o desenvolvimento do país, né. Nós temos que falar da política de crédito do Brasil. A política de crédito considera muito pouco a vertente ambiental e só o BNDES é um dos maiores bancos do mundo, né, de desenvolvimento do mundo, e oferece crédito, né, a custo subsidiado a valores muito superiores às dezenas de bilhões de reais, chegando a ultrapassar a centena de bilhões de reais. Ao mesmo tempo, o país concede renúncia fiscal com valores superiores à ordem das centenas de bilhões de reais, né? E a gente brinca de casinha com o Fundo Amazônia, essa que é a verdade. Com 100 milhões de reais, disputados ali entre mortos e feridos, né? E enquanto que a vida como ela acontece na casa das centenas de bilhões de reais, e portanto eu acho que nós temos que chegar a discutir nesse patamar, né? E o o Raul está... Exatamente. Então, se for feito um levantamento sério, né, abrir a caixa preta das renúncias e isenções fiscais, nós vamos ver que nós, brasileiros, como o Paulo Haddad colocou, quer dizer, o agronegócio está na frente, o agronegócio é poderoso, o agronegócio alimenta o brasileiro e o planeta. Mas o agronegócio é financiado por todos nós. E agora, todos nós, ou uma boa parte de todos nós, quer um agronegócio diferente, né? Então precisamos ter uma lei florestal razoável que seja compatível com esse novo agronegócio, porque eu também quero dizer sou agro, mas não esse agro que está aí, né? Eu quero ser o agroflorestal, o agroambiental, né? E não o agro que está há algumas décadas aí predando o nosso ambiente. E reforçando isso que o Raul colocou, né? O dado aqui de 27%, se não me engano, de área produtiva, esse dado é equivocado, porque só de área desmatada em uso hoje, a gente tem pelo menos 30% do território nacional, considerando pecuária, áreas abandonadas pela pecuária, considerando a área produtiva hoje no país, né? E se considerarmos ainda os zoneamentos ecológico-econômicos dos estados amazônicos, que estão consolidando novas áreas, essa área cresce ainda muito mais. Então, né? Então a falácia nessa história é que a reserva legal não é área improdutiva, né? O produtor que tem uma reserva legal que na Amazônia chega a 80%, ele não está proibido de utilizar os recursos daquela área. Ele pode usar a madeira, ele pode usar fibras, ele pode, entendeu? E que gera muito mais do que 1 hectare explorado com madeira de forma sustentável, gera mais dinheiro do que os... Exatamente. Então, existe o problema é que todo esse discurso ele é montado em cima de falácias. Quem está nos vendo, né, você tem diferentes interlocutores brandindo os argumentos que eles dominam, ou que eles muitas vezes inventam, no caso
da bancada ruralista tem inventado bastante argumentos novos. Essa discussão da Europa é um argumento completamente maluco, porque a Europa acabou com as suas florestas na pré-Idade Média. Por que ela acabou com as suas florestas na pré-Idade Média? Porque, fundamentalmente, a fonte de geração de energia, de abrigo, de construção de meios de transporte, eram as florestas. Entendeu? Queimava-se lenha para aquecer os milhões de europeus que já viviam lá, enquanto aqui a população era muito rara, do frio extensíssimo do inverno europeu. Eles usavam lenha, eles usavam as frotas ingleses que invadiram o continente, as frotas portuguesas que descobriram o Brasil, eram feitas de madeira. Né? O domínio da Europa, da Inglaterra, em cima da Espanha e da França, é dado quando os ingleses passam a ter barcos de mogno tirados de Honduras. Né, que é uma madeira leve que permitia que os barcos deles fossem mais rápidos para enfrentar aqueles galeões. Ou seja, há uma grande falácia. A Europa acabou com as florestas, a África acabou antes, porque a vida humana começou nas florestas. As florestas da África desapareceram. Né, depois eles foram para a Ásia, né, virou um processo de desertificação, foram para a Ásia, a última floresta a estar em processo de desaparecimento, e a primeira floresta que desaparece em frente dos nossos olhos, dos olhos da opinião pública que já tinha escrita, são as matas da América do Sul e da América do Norte. Essas florestas estão desaparecendo na frente da sociedade e nós não vivemos na Idade Média. Tá? Mas nós vivemos na Idade Média Europeia. Nós estamos no século XXI, nós não estamos copiando os modelos da Idade Média Europeia. Senão a gente pode transformar o Aldo Rebelo num imperador. Né? Não é essa que é a discussão. O que a gente está discutindo é um país do século XXI que está ocupando cada vez mais espaço no debate internacional, está sendo cada vez mais influente, onde a agricultura tem um papel extremamente relevante no crescimento e na estabilização desse país como potência. O país tem todo o potencial para realmente ter uma função de grande exportador de produtos agrícolas, mas a gente está discutindo um modelo, a discussão no final, o Código Florestal é a vítima eterna de um modelo equivocado. Esse aqui é um país que tem 511 anos de presença do europeu, né? E desses 511 anos, tem 388 anos de trabalho escravo. Né? Fomos o último país do mundo a nos livrar da escravidão. E o trabalho escravo é um componente até hoje do agronegócio, em várias das fazendas da Amazônia. Né? Esse é um país que, quando os portugueses chegaram aqui, era um país que era pilhado por portugueses que queriam ficar ricos e voltar para a Europa. Esse sistema se mantém. Esse é um país que não tem mais as 12 capitanias hereditárias e tem grandes latifúndios. Nós somos um país de latifundiários, da pior distribuição de renda, uma das piores do planeta, um país completamente injusto, onde a violência é usada para legitimar e para ocupar o território. É esse país que nós não queremos. Nós queremos um país produtor, moderno, de que possa discutir mercado de carbono e tal, mas que é um país do século XXI. E nós não queremos voltar para a Idade Média. Não adianta usar os elementos da Idade Média quando interessa a bancada ruralista. Eu quero agradecer o convite, lembrar que hoje é o Dia Mundial Sem Carro, e por isso eu tenho uma reunião no Senado, hoje tem que pegar um ônibus, então eu tenho que sair hoje aqui um pouco mais cedo para poder atender. Então eu quero agradecer o convite e me dispor aqui a participar de outros debates. Nós estamos no Senado nesse fronte acompanhando junto com o Raul, o Paulo Adário, o ISA, IPAM e várias outras instituições. E lembrar que a chave desse processo todo é mobilização, é participação, é o cidadão se movimentar, ajudar a coletar as assinaturas, se manifestar pelo Twitter, ligar para o seu senador, porque apesar desse cenário macabro que nós pintamos aqui, nós estamos otimistas de que é possível reverter esse quadro. Né? Vamos precisar de muito trabalho, vamos precisar de muita participação para que isso se viabilize. Então, agradeço, Adriana, pela oportunidade e estou à disposição de vocês. Tá? Até logo. Eu agradeço, André. Obrigado. Boa sorte no seu Dia Mundial Sem Carro, porque em Brasília andar de transporte público não é brincadeira, gente.